Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Conexão Legislativa de hoje. E a gente vai apresentar hoje para vocês, contar um pouquinho sobre a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Vou conversar hoje com o Frederico Celentano, ele que é presidente, então, da ADESAMPA, contando como foi os desafios, como foram os desafios de 2020 em meio à pandemia e em meio também a fomentar, né, toda essa questão de desenvolvimento econômico em São Paulo e também ajudar, né, muitos empreendedores nesse momento, né? Bem-vindo, Frederico, aqui ao nosso Conexão Legislativa. Olá, tudo bem? Muito Tudo prazer em bem? estar aqui, muito obrigado pelo convite. Pois a gente já conhecia um pouco da Agência São Paulo de Desenvolvimento e a gente sabe o quanto a ADESAMPA ajudou muitos dos empreendedores num momento talvez mais crucial da economia do mundo também, e talvez muita gente possa ter pensado, e agora, né? Como é que vai ser a vida depois disso tudo? Como empreender no meio de toda essa confusão, né? Mas antes da gente entrar para falar desse momento de crise sanitária, para quem ainda não conhece a ADESAMPA, conta um pouquinho para gente dessa agência de desenvolvimento e como ela atua aqui na cidade de São Paulo. Claro. A DESAMPA é um serviço social autônomo, então a gente é uma instituição ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. É uma instituição de natureza privada, mas que implementa políticas públicas, né? É uma natureza jurídica sui generis, a gente costuma dizer. A gente tem como objetivo, né, nosso objeto principal é promover o desenvolvimento do empreendedorismo na cidade, focando principalmente nas regiões de maior vulnerabilidade, apoia microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, através de vários programas. Então, nós temos 3 eixos, basicamente, de programas. O primeiro é o eixo de capacitações e acelerações. Então, a gente tem capacitações desde as mais básicas, né? Aprender a fazer um fluxo de caixa, aprender a precificar, lidar com o cliente, até as acelerações, que são empresas que estão mais à frente aí na jornada empreendedora. Então, são empresas normalmente startups, são iniciantes, que estão num momento aí, que estão já um pouco mais estruturadas ou têm mais recursos ou mais meios, né? A gente, além das capacitações, a gente tem um outro eixo de acesso a mercados e fortalecimento de cadeias e setores, né? E aqui a gente participou o ano passado, por exemplo, de aceleração de empresas e elos da cadeia produtiva da região de Parelheiros, todas ligadas à agricultura ecológica. E a gente também lançou um programa interessante o ano passado de aceleração de negócios ambientais. A gente pode falar um pouco mais profundamente sobre isso, mas isso é um eixo muito importante, principalmente na retomada, porque a gente acha que a retomada tem que ser feita em outras bases, em bases mais sustentáveis. Então, esse eixo de aceleração de negócios ambientais e tecnologias ambientais é muito importante para a gente. E o terceiro grande eixo é o microcrédito, que a gente vem desenvolvendo aos poucos. É um desafio bastante grande, principalmente num momento como esse, em que a demanda é muito grande, mas os nossos parceiros de microcrédito também têm, primeiro, um desafio de atender essa demanda e um desafio também do risco, porque, obviamente, a inadimplência fica bastante alta nesse momento. E a gente desenvolveu um canal de microcrédito, um canal para ofertar o microcrédito de alguns parceiros para esses nossos beneficiários, os beneficiários dos nossos programas. E aí a gente tem 2 canais, basicamente, de atendimento. A gente tem um atendimento presencial, receptivo, que acontece nos CATs e em algumas subprefeituras onde não tem CATs, né, os Centros de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor da cidade de São Paulo. E a gente tem um atendimento também agora em campo. A gente vai até o empreendedor. A gente percebeu que o empreendedor não sai muito, não tem como sair muito do negócio, principalmente o pequeno empreendedor. Então a gente vai até ele levando os nossos serviços, os nossos.
E aí a gente tem um outro programa, para finalizar, um programa muito interessante chamado Programa Teia. A gente criou espaços de trabalho colaborativo nas regiões mais afastadas do centro da cidade de São Paulo. Então a gente tem Parelheiros, cidade de Tiradentes, a gente tem aí Taipas, enfim, agora a gente está indo para o 15º Teia na cidade. Até o final do semestre a gente deve alcançar o número de 20 teias. E aí já entrou um grande desafio da pandemia, né? A gente teve que fechar os teias e trazer toda essa rede que a gente criou através dos teias, essa rede de empreendedores e de entidades locais que nos apoiam nas nossas atividades para o online, né? A gente teve que fazer toda essa transição para manter a rede ativa para o online. Então esse já foi um dos grandes desafios aí da pandemia. Então, apresentada a ADSAMPA para quem ainda não conhecia, vamos por partes, Fred. Primeiro, algo que chama atenção, eu acho que muita gente também ficou com essa atenção quando presta sua fala. Você está falando, né? Vocês atuam, né? A ADSAMPA atua com os empreendedores que estão fora do centro, né? Que estão em regiões afastadas. Então, não são aqueles empreendedores que estão recebendo milhões em aportes e afins, não. É aquele comerciante que está na periferia e pensou em algo inovador para a sua comunidade. Isso é muito legal. Eu queria que você falasse desse trabalho de fomentar o empreendedorismo também nessas comunidades. Isso é um foco, um grande foco nosso. Também é quebrar um pouco essa ideia de que na periferia a gente só encontra pequenos negócios ou negócios muito frágeis. Quer dizer, lógico, a gente tem programas para todos os tipos de empreendedores. A gente encontra muita criatividade na periferia, a gente encontra muita inovação na periferia. E a gente tem um programa que é focado no desenvolvimento de inovação na periferia, que é o VaiTech. A gente já está na 6ª edição do VaiTech, e o VaiTech era, antes da nossa gestão começar, era um programa de apoio só com bolsas, né? Então, davam-se bolsas para os empreendedores que tinham uma ideia inovadora, e a gente, quando entrou, a gente percebeu que isso não era suficiente, que a gente tinha que dar um apoio. Então a gente criou uma aceleração que dura 6 meses desses negócios, e essa aceleração a gente acabou percebendo que essa aceleração ela realmente credencia esses negócios para alçar outros voos, né? Então a gente, dentro do VaiTech, a gente tem uma miríade aí de empreendimentos muito interessantes. Vai desde gastronomia, né? Gastronomia, por exemplo, ligada a orgânicos, até pessoal desenvolvendo inteligência artificial para acompanhar marketing digital feito através de redes sociais. Então a inteligência artificial ajuda a acompanhar os resultados das estratégias de marketing para os microempreendedores usando redes sociais. Aí tem um pessoal, por exemplo, tem uma empreendedora nossa que é muito interessante. Ela desenvolveu uma linha de moda para o público trans. Aí a pessoa falava, poxa, mas isso é inovação? A gente fala, bom, é inovação. Inovação não é só tecnologia. Inovação é encontrar no mercado um nicho importante, é também incluir uma população que não estava incluída através do mercado, através de um produto, e criar patentes e exportar como ela está fazendo agora. Então, assim, a gente tem uma diversidade de empreendimentos muito grande e muito inovadores, e que a gente tem uns números interessantes. Muitos deles conseguem, através do nosso projeto de aceleração, quintuplicar a rentabilidade, né? Os rendimentos e a rentabilidade. Então, o processo de aceleração acompanhado da Bolsa, ele é muito eficiente para isso. E, obviamente, essa visão sobre a periferia, de encontrar sempre a inovação, de encontrar onde a periferia é mais criativa, ela nos acompanha também no programa Teia, né? Que acontece através, né? A gente abre os coworkings, mas a gente escolhe, por meio de licitação, uma entidade local
que vai gerenciar aquele TEIA. Então, através dessa entidade, a gente também dá o foco para a inovação na periferia. E aí a gente vê a importância, né, de se colocar também esses empreendedores, se colocar quem está fora do centro, no centro, né? Parece, não Exatamente. é? É muito importante, porque às vezes se pensa nas grandes empresas, nos grandes empreendimentos, né? E esquece que muito da economia local e que faz girar a economia em toda a cidade vem desses polos, né? Sem dúvida, a gente tem, se você olhar o mapa da cidade e o que está acontecendo do ponto de vista demográfico na cidade, a cidade continua concentrando cada vez mais a população nas periferias e os empregos continuam no centro. Quer dizer, isso não só cria um desafio de mobilidade, mas cria um desafio também para a quantidade de empregos para atender essa população. A gente tem que, portanto, descentralizar a economia da cidade. A gente tem que criar uma cidade policêntrica. Esse é o nosso grande desafio, do ponto de vista econômico policêntrica, né? Sim, um desafio econômico de descentralizar essas questões, como você bem pontuou, né, vai além da mobilidade, né, de como então essas pessoas que estão mais na periferia, né, no lado periférico, né, para não falar de outro modo, chegam ao centro para os seus empregos. Enfim, é muito mais fácil você concentrar também nas próprias regiões para todas as questões. Tá? Então a gente vê que uma coisa vai levando a outra, é um círculo, né? Não tem jeito, Perfeito. né? Quando você melhora um investimento numa região, você dá a possibilidade daquelas pessoas conseguirem empreender na sua região, né? Você fortalece aquele espaço também, né? Isso é muito legal e as pessoas talvez precisam entender melhor. Exatamente. E a gente é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nossa secretária Aline Cardoso, ela acho que já faz 2 anos que vem com esse projeto de criar um plano municipal de desenvolvimento econômico. E esse plano é muito importante e a gente tem acompanhado, obviamente, todo o desenvolvimento desse plano na secretaria, porque ele é focado justamente em encontrar as vocações de cada região, para que a gente possa ter políticas específicas para cada uma das regiões. Então, São Paulo não é uma cidade homogênea do ponto de vista de vocações. Então, dá um exemplo, lá em Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade de São Paulo, a gente tem uma cadeia ligada à costura. Né? Então, a ideia, a partir desse mapeamento realizado pelo PMDE, né, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, é a gente ter políticas que façam com que a gente crie polos econômicos mesmo, crie regiões em que potencialize os negócios ligados àquela cadeia. Então, isso é um foco do programa TEIA. A gente usa o TEIA para chegar até lá e para a gente promover algumas das nossas ações, mas também agora, e até o prefeito Bruno Covas anunciou isso logo nos primeiros dias aí do novo mandato, de criar distritos econômicos, criar distritos criativos, também para a gente poder potencializar as vocações de cada região. E em muitos lugares também criar vocações, né? Porque tem lugares que são tão carentes de oportunidades econômicas que aí a gente tem que realmente criar novas oportunidades. E é por essa fala aí também do Fred que a gente traz aqui no Conexão Legislativa, para que as pessoas conheçam um pouco do trabalho da DESAMP e do que vem sendo feito também na cidade de São Paulo, porque o último ano não foi fácil, né? Muita gente viu tudo desmoronar, né? Principalmente a parte econômica e de não saber as perspectivas de como que vai ser essa retomada, o quanto o Brasil vai demorar, quantos anos o Brasil vai demorar, né, para que tente voltar nos eixos, né? Então é importante dizer o quanto está sendo feito também, e são ações que talvez não estejam na grande mídia, né? E que deveriam, talvez, né, para mostrar essas soluções e que todo mundo se debruça para buscar soluções para a cidade.
É verdade. A gente até que o programa Teia saiu bastante nas mídias, vamos dizer assim, mais mainstream, tradicionais aí e tal. A gente saiu em SPTV e etc. Mas realmente a grande mídia não dá o foco ainda para esse tipo de iniciativa e realmente é muito importante. É muito importante não só para a população saber o que está acontecendo, mas é importante também para a gente ganhar destaque muitas vezes dentro do próprio governo. O governo, como você sabe, é uma é uma miríade também, né, de secretarias, de organismos e etc. É um organismo muito complexo, né, o governo. E é muito importante a gente se posicionar porque cria-se também oportunidades da gente, dentro do governo, criar sinergias, né? Então, o papel da mídia, o papel da comunicação é muito fundamental nesse sentido. É lógico também de cobrar, eu acho que a gente vive numa democracia, a gente tem que ser cobrado, a gente tem que ser desafiado, eu acho que isso faz parte mesmo, mas eu acho que informar também e dar foco para esse tipo de atividade é muito importante. Já que eu falei do ano passado, Fred, vocês tiveram o projeto Covid-19, ciclo de inovação rápida, enfim, né? Um momento muito importante. Eu queria que você contasse como é que foi esse projeto, ou se ainda está em curso, e como ele ajudou esses empreendedores, como é que funcionou isso, e qual que é o feedback que vocês têm até agora sobre o projeto? Então, para falar do ano passado, eu acho que tem algumas coisas importantes até chegar Tá. no programa, né, no projeto Covid-19 especificamente. Se você me permite, eu só vou fazer um pequeno parênteses. A gente teve um desafio muito grande, que a gente fechou os nossos canais físicos, né, de atendimento empreendedor, e a gente muito conseguiu fazer, primeiro, colocar o teleatendimento, né? A gente trouxe os nossos atendentes para um modelo de teleatendimento, e aí a gente conseguiu fazer muito interessante. A tecnologia facilita as coisas, e eu acho que a pandemia veio para também nos mostrar que muitas tecnologias já existem e a gente não usava adequadamente. Essa tecnologia que a gente está usando aqui, por exemplo, que foi muito utilizada para fazer reuniões, a gente não usava antes. Mas teve uma que me surpreendeu até. Eu falei para minha equipe, olha, eu acho que deve existir já um PABX remoto, né? Uma espécie de tronco que possa fazer as ligações, né? Serem distribuídas para celulares. Porque aí os nossos atendentes ficam protegidos, eles ficam em casa e eles fazem o teleatendimento. E de fato existia, a gente conseguiu fazer isso, quer dizer, a gente conseguiu criar uma central de teleatendimento descentralizado, onde as pessoas podiam trabalhar de casa com seus celulares. Então, isso foi muito importante, porque a gente manteve um contato com o empreendedor. Aí o segundo desafio foi levar nossos conteúdos para o online, porque uma coisa é fazer capacitação presencial, a outra coisa é fazer capacitação online, a gente fazer conteúdos e disseminar conteúdos online. Então, aí já foi também um grande trabalho que a gente fez, essa rede de empreendedores realmente ativa. Fizemos mais de 200 lives no ano passado, com conteúdos para tentar apoiar o empreendedor. E aí o desafio foi mudar um pouco o conteúdo, porque o conteúdo da gente era muito voltado para o crescimento do empreendedor. Nesse momento, a gente teve que adaptar o conteúdo para a gestão de crise, para ver onde tinha algumas oportunidades, mas principalmente para reestruturação e gestão da crise, para que o empreendedor pudesse passar pela crise da melhor forma possível. Então, como renegociar com um fornecedor, como fazer economia no negócio, como reduzir o negócio, a necessidade de talvez reduzir o tamanho do negócio para poder depois crescer. Então, foram vários desafios. E desse conjunto de coisas que a gente fez, veio Soluções Covid.
Então, os Soluções Covid, a gente pensou o seguinte, pô, a gente estava vendo muitas iniciativas de aceleração, de apoio a empresas que traziam soluções ligadas à saúde, especificamente à saúde. Normal, porque a gente está num momento de pandemia. Mas a gente sentiu falta de um programa de aceleração que focasse especificamente na redução dos efeitos econômicos, na mitigação, né, dos efeitos econômicos do coronavírus. Quer dizer, como a tecnologia e a inovação poderia ajudar os empreendedores e ajudar a sociedade a passar por essa fase, do ponto de vista econômico. Então, aí a gente lançou o Soluções Covid e foi muito interessante. Então, a gente fez os ganhadores, né, a gente fez uma licitação. Os ganhadores do Soluções Covid receberam um apoio de R$100 mil cada um e também um ciclo de mentorias, por isso que a gente chama de inovação rápida, um ciclo de 3 a 4 meses. E aí vieram soluções muito interessantes, quer dizer, vieram soluções desde fintechs, né, que propunham, né, e propõem produtos e serviços que aliviem, né, essa situação financeira apertada dos empreendedores. Então, por exemplo, a Capta, que foi um dos nossos acelerados, eles têm um produto específico que é o Parcele Já, para parcelar qualquer tipo de dívida que você tem. Então, e eles fazem isso com a tecnologia própria, eles começaram a crescer bastante, eles foram incubados aí no final das contas pela Stone, que é uma grande adquirente. Então esse é um caso bem interessante de sucesso. A Mova, que é uma outra fintech também, que faz empréstimo entre pessoas, e aí é muito interessante porque entre as pessoas desses dois polos, né, da Mova, de um lado tem empresas, do outro lado tem um empreendedor. Então, por exemplo, o iFood está querendo emprestar para os seus restaurantes, a Natura querendo emprestar para suas consultoras. Sim. Então, eles têm um sistema que permite essas empresas fazerem empréstimos sem ter que passar por um intermediário financeiro, um banco. Né? Então, é um modelo que foi criado pelo Banco Central, nessa sociedade de empréstimo entre pessoas. Eles foram a primeira sociedade de empréstimo de pessoas a existir, a ser homologada lá pelo Banco Central, e a gente acelerou, e agora eles têm uma ligação também agora com o Grupo Omni, estão sendo investidos. Então, acho que são dois casos de bastante sucesso aí. Mas, além de fintechs, a gente teve também uma diversidade grande. A gente teve um pessoal Sim. de telemedicina, por exemplo, que veio criar uma plataforma de telemedicina. A gente ter para os profissionais poderem continuar exercendo as suas funções e até aproveitando uma mudança na legislação, né, que a telemedicina passou também a ser incorporada, a ser mais aceita, né? Então eles criaram essa plataforma muito interessante. A gente teve, posso citar outros também, tem o pessoal do Drive-Thru Inteligente, que criou também a possibilidade dos comerciantes usarem o aplicativo deles para vender as coisas e os objetos e os bens com as pessoas não tendo contato ou entrando na loja, né? As pessoas poderiam comprar, usar esse drive-thru inteligente para as pessoas passarem em frente das lojas ou passarem nos pontos de distribuição dos produtos e vender e continuar vendendo, e as pessoas receberem nos próprios carros. Enfim, eu posso citar vários exemplos aí, Data Máquina, com plataforma de inteligência artificial. Muita coisa, bem legal o programa. Não, muito bacana, e realmente, olha, eu já falo, a gente vai ter um segundo programa para falar de mais coisas da Desampa, porque daqui a pouco a gente está na reta final aqui dessa edição, né, do Conexão Legislativa. Mas, para a gente não perder aquele seu gancho do início do programa, que você falou do Green Sampa, né, que é essa questão sustentável, né, que você falou que é muito importante para essa retomada. A gente está na reta final do nosso programa, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa plataforma. Legal. Desculpe. Coisas do ao vivo, né? Imagina, gente, em casa. Isso que eu ia falar, home office, assim, tá tudo certo. Home office é assim, daqui a pouco toca a campainha, essas coisas, né? A gente tudo certo. Tem que se acostumar com isso.
Mas, não, então, esse é um projeto muito interessante. O projeto se chama Green Sampa, né? Então, a gente tem 4 eixos nesse projeto. Um eixo é um eixo de aceleração também, incubação de negócios ambientais. A gente fez um eixo o ano passado, a gente fez algumas acelerações o ano passado dentro desse eixo, mas a gente também tem como objetivo desse programa criar uma reflexão, criar um centro de reflexão sobre a nova economia. A gente sabe que a gente tem que criar novos empregos. Tem uma tendência de fundo pré-pandemia que era justamente de alguns setores declinarem por conta de automação e etc. E um dos setores que a gente sabe que vai gerar emprego nos próximos anos, e a pandemia acelerou esse processo, é o setor de clean techs. Então, um exemplo claro é energia solar. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, já hoje, o maior setor que cria empregos proporcionalmente na economia americana hoje é o setor de energia solar. Então, por exemplo, o emprego, a profissão que mais cresceu proporcionalmente nos Estados Unidos é de técnico em instalação de painel solar. Quer dizer, isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos. Então, a gente tem tecnologias de energia limpa, a gente tem tecnologias para redução e tratamento de resíduos sólidos, a gente tem ligado à água, a gente tem ligado ao ar, a gente tem tecnologias muito importantes. E a gente sabe que isso é um imperativo meio civilizatório, né? A gente lutar contra a destruição do meio ambiente, a poluição e assim por diante, mas é também uma oportunidade de negócios. Então, a gente está olhando para esses dois lados, né? Quer dizer, de um lado diminuir o impacto do ser humano no meio ambiente, mas do outro lado criar novos negócios e novas oportunidades de emprego. Então, a gente está criando para isso tudo, até abril, a gente vai lançar, a gente vai inaugurar o Centro de Inovação Verde, que vai ser na Praça Vitor Tivita, no prédio do incinerador da Praça Vitor Tivita. A Praça Vitor Tivita, para quem não conhece, é uma praça aqui em São Paulo, ali atrás da Sabesp, perto da Marginal. Era um lixão há muitos anos atrás. Ela foi reformada. Ela tem, então, o prédio do incinerador, ele vai abrigar esse centro de inovação verde, onde a gente vai fazer essas rodadas de pensamento, onde a gente vai também incubar e acelerar essas tecnologias ambientais. Então, convido todo mundo a ficar atento aí, lá por abril, a gente deve estar inaugurando já, ele está em reforma nesse momento, mas devemos inaugurar o centro. Muito, muito legal, Fred, e até um ponto bem estratégico, né? A gente está falando de sustentabilidade, de verde, onde foi um lixão, tem tudo a ver, a história também conta, né? Diz muita coisa também sobre o projeto, é muito legal, viu? Parabéns para vocês da DESAMPA por fomentarem, então, esse empreendedorismo aqui na cidade de São Paulo. E, Fred, vou deixar o convite aqui para você voltar aqui na Rede Alesp para conversar e também para falar mais um pouquinho sobre essa questão de empreendedorismo que ficou muito latente nesse momento de pandemia. Talvez as pessoas falem mais sobre isso agora do que antes. Obrigada, viu? Com o maior prazer. Estou à disposição quando vocês me convidarem novamente. Obrigado. Legal. Bom, imagina, bom trabalho para você aí. E a gente fica por aqui com Conexão Legislativa. Quiser rever esse programa, é fácil, corre lá, eu sempre falo no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente se encontra aqui na Rede Alesp. Tchau, tchau.